Livro de Padre Germano, Memórias, romance mediúnico recebido pelo médium falante Eudaldo Pagés, registrado por Amália Domingo Soler. Capítulo 18. O verdadeiro sacerdócio. 25 anos completo hoje. Como sou jovem. Quer dizer, meu corpo é jovem, mas minha alma, meu eu, meu ser devem contar centenas de séculos. Porque eu vejo muito longe no horizonte da vida e vivi muito pouco, porque o tempo que levo de residência neste mundo me manteve prisioneiro. Que vi eu? Um grande sepulcro, porque um convento é uma sepultura. Homens de preto me cercaram, mudos como o terror, sombrios como o remorso, e esses homens de neve me iniciaram em uma religião de gelo, e eu sinto em mim todo o fogo do amor sagrado. Entregaram-me vários livros e me disseram: lê, mas lê como leem as crianças. Olha só a letra. Ai de ti se fores penetrado pelo Espírito. E eu li com afã e compreendi que aqueles livros eram apenas o ABC da religião. E pedi, implorei, supliquei a meus superiores que me deixassem ler todos os livros eles guardavam. Olharam-me fixamente e me disseram com secura: muito queres avançar, muito queres subir, cuidado para não cair. Li, estudei, analisei, e em pouco tempo os monges me disseram: percebemos que nos pode ser útil no mundo e deves deixar esta casa. Talento tens, adquire audácia e dentro em breve faremos que te sentes na cadeira de São Pedro. A tiara pesa muito, mas tu tens cabeça para sustentá-la. Já sabes, tu não te pertences, és um instrumento da ordem. Ai de ti, se te esqueceres quem és. Nada respondi. O que eu queria naquele momento era sair de minha clausura e sair acompanhado de meu jovem e fiel companheiro, meu sultão, cuja inteligência me impressiona. Valiosas cartas de recomendação me serviram de salvo-conduto para entrar nos velhos arquivos, onde encontrei livros antiquíssimos que meus olhos devoraram com vertiginosa rapidez. E durante um ano não fiz nada além de ler de noite e de dia e meditar ao pé das montanhas na hora do crepúsculo vespertino. Onde está Deus? Perguntei às estrelas e elas me responderam: estás cego? Não vês o reflexo de seu olhar em nosso fulgor? Onde a luz irradia, ali está Deus. Onde está o Onipotente? Perguntei às aves, e elas, piando amorosissimamente, disseram-me: aqui está Deus. Onde encontrarei o Ser Supremo? Perguntei às nuvens, e uma chuva fina me respondeu: em nós
que com nosso orvalho fecundamos a terra. Onde poderei sentir o hálito do Criador? Perguntei às flores, e elas me disseram: em nosso perfume, pois nossa fragrância é o hálito de Deus. Como é linda a natureza! Não é verdade que, quando a primavera sorri, o coração se dilata e a imaginação sonha em amor? Eu também sonho, eu também amo, sou tão jovem. E depois que pronunciava essas palavras, eu emudecia, abaixava meus olhos e os fixava em meu negro hábito, que qual fatal barreira me separava dos prazeres íntimos da vida. Hoje tenho que me resolver. Meus votos já estão pronunciados. Sou um sacerdote. E o que é um sacerdote? É o homem dedicado e consagrado para fazer, celebrar e oferecer os sacrifícios a Deus. O ungido, o ordenado, o sábio nos mistérios, o homem exemplar que, qual espelho custódio, deve atrair ao seu centro os raios luminosos de todas as virtudes. O que as religiões me ensinaram? 2 grandes princípios, 2 verdades eternas. Só existe um Deus, assim como só existe um culto. Fazer o bem pelo bem. Embora tarde, sei que a religião a que me filiei mortifica o corpo sem elevar a alma, porque pede o absurdo, o impossível, o truncamento das leis naturais. Pede um sacrifício superior às frágeis forças do homem, pede isolamento, completa solidão, ou seja, a anulação do ser. Que horror! O homem digno, o homem livre, deveria protestar. Eu protestaria, mas a luta me assusta. E compreendo perfeitamente que eu não vim à Terra para defender exclusivamente meus direitos. Creio que vim para reclamar os direitos dos outros. Olho para mim mesmo e não vejo em mim um homem como os outros. Não encontro em mim essas condições de vida. Meu espírito, como se estivesse desprendido do corpo, olha-o com uma espécie de compaixão, contempla com tristeza os prazeres da terra e diz, olhando para seu organismo: isso não é para mim. Eu não vim para usufruir, não nasci para viver. Meu trabalho, meu dever é outro. Por algum motivo, sem sombra de dúvida, nasci no mistério, cresci na sombra e, sem consciência de mim mesmo, me consagrei ao serviço de Deus. Nada acontece por acaso. Meu espírito, livre como o pensamento, amante da luz como as borboletas, amoroso como as rolinhas, veio a este mundo sem família. No seio da comunidade que não tem a menor ideia da liberdade individual, eu devo demonstrar que o homem, em todas as esferas da vida, pode e deve ser livre, tão livre que nada o domine, começando por suas paixões. Há maus sacerdotes porque são vítimas de seus desejos carnais e de suas ambições.
E o homem deve ser superior a todos os seus vícios, pois para isso Deus o dotou de inteligência. A religião a que pertenço, sublime em sua teoria e pequena e absurda em sua prática, precisa de dignos representantes, verdadeiros sacerdotes, mas, infelizmente, são raros, porque não se pode pedir o impossível aos homens. Nem todos os espíritos vêm à Terra dispostos a progredir. A maior parte vem viver, ou seja, passar o tempo. Não tem pressa de avançar, porque a indiferença é o estado habitual do espírito enquanto não sofreu muito. Mas quando o homem cai e se fere e se torna a cair, e sua ferida fica mais funda, quando todo o seu ser é uma chaga cancerosa, então não vem à Terra por passatempo. Vem para trabalhar, para instruir, para lutar, não exatamente com os homens, mas consigo mesmo. E eu compreendo que venho para lutar comigo. Eu sei que o Espírito vive para sempre, não nos céus, nem nos infernos das religiões positivas. Deve viver nos incontáveis mundos que eu contemplo na noite silenciosa, cujas centelhas luminosas me dizem que nessas distantes regiões o caudal da vida tem sua fonte. Como é grande a criação! Em uma gota d'água e em um planeta há seres que se agitam, que vivem e se amam. Eu agora quero lutar com minhas imperfeições para viver amanhã. Vivi ontem? Sim, e devo ter vivido muito mal. Por isso hoje escolhi uma mãe sem amor, uma família sem sentimento, uma religião absurda que nega tudo ao homem, que só lhe deixa dois caminhos, ou a apostasia, ou o sacrifício, ou cair em todos os vícios, ou viver no isolamento. O sacerdote de minha religião vem a este mundo buscar duas coroas, uma de flores, outra de espinhos. Usa a primeira todo aquele que satisfaz seus desejos, todos aqueles que consideram as religiões como meios úteis para viver e empregam seu talento e sua audácia impondo-se aos outros, revestindo-se de púrpura e arminho. E vivem, mas só vivem aqui. Na terra ficam as honras, seus bens, seus afetos impuros. Tudo fica aqui. E para a vida eterna do Espírito não conseguiram adquirir nada, não fizeram mais que perder alguns anos na indolência e na hipocrisia. E eu sou mais avaro que tudo isso. Eu quero, ao sair da terra, levar alguma coisa. Eu usarei a coroa de espinhos e as gotas de sangue que brotarem de minhas feridas serão o batismo sagrado que regenera meu ser. Eu pedi para ser sacerdote e é justo que cumpra meu sacerdócio. Mas vejo o meu porvir e sinto frio na alma, muito frio, que sozinho vou viver. Deus eterno, eu não tenho mãe, não tenho irmãos, não terei esposa, não terei filhos. Quanto teria amado meus filhos? Eu teria velado seu sono, eu teria brincado com eles,
eu teria me visto em seus olhos, eu teria escalado o céu se eles me houvessem pedido uma estrela. Uma mulher. Viver ao lado de uma mulher amada seria viver em um paraíso. Algumas vezes sonho com uma mulher que nunca vi. Como é linda! Branca como a neve, tem os olhos negros como o meu porvir e está triste, muito triste. É tão linda! Como eu viveria bem ao lado dela, mas é impossível. O sacerdote da religião a que eu pertenço tem que viver sozinho, é um galho seco no vergel da vida. O voto que o homem faz deve ser cumprido e eu cumprirei o meu. Viverei para os outros. O verdadeiro sacerdócio é cumprir cada um seu dever. Senhor, Senhor, dá-me forças para cumprir fielmente os grandes deveres que me impus. Dá-me o ardor da caridade, o delírio da compaixão, a febre do amor universal. Eu te prometo, Senhor, que não desejarei nada para mim mesmo, não me reservarei nem um átomo de felicidade, não exigirei a nenhum ser que me ame para não transformá-lo em ingrato. Para viver, quero dar luz como a dá o sol. Quero dar o perfume do sentimento como as flores dão seu aroma. Quero fecundar alguns corações com o orvalho de minhas lágrimas. Eu te peço, Senhor, e tu dás a quem te pede. Tu respondes ao que te chama. Tu és Deus, tu és a fonte da eterna vida. E vida eu te peço. Como estou sozinho. Meus superiores se encolerizaram contra mim, e tudo por quê? Porque lhes escrevi clara e simplesmente dizendo que estava decidido a progredir e para dar início à minha regeneração, cumpriria em tudo e por tudo o verdadeiro sacerdócio. Amaria as criancinhas, serviria de báculo aos idosos, consolaria aos aflitos e aconselharia os atribulados. Disse que não queria nada para mim, nem faria nenhum esforço para o engrandecimento da ordem. Que queria ser um sacerdote de Cristo, pobre e humilde, pois a traça come as ricas vestes. E as virtudes são como o aloé, em cujo tronco os insetos roedores não fazem ninho. Dizem que devo tremer, me preparar para sofrer todo o rigor de sua ira. Insensatos! Eu não tremerei jamais. Saberei sofrer porque sei esperar. Que é para mim uma vida, se sei que é minha a eternidade? Já sei que grandes lutas estão sendo preparadas para mim e dei início a elas, começando por sofrer os horrores da miséria. Meus superiores me sentiam pela fome, que mal me conhecem. Enviaram um emissário para me tentar, um homem opulento. Um dos grandes magnatas da terra me pediu quase de joelhos que eu fosse o preceptor de seus filhos e o confessor de sua esposa, e me obrigou a aceitar sua maravilhosa hospitalidade, dizendo-me que eu teria uma família. Eu me sentei à sua mesa 15 dias,
mas não encontrei sabor algum em seus ricos manjares. Uma mulher jovem, pálida e triste, se sentava junto a mim e carinhosamente me perguntava: Padre Germano, que queres? Que doce, que fruta te agrada mais? E com esse prestígio que tem a religião, 4 crianças submissas me diziam: pede, padre, pede. E um homem sem visão, dócil instrumento de seu confessor, repetia: Padre, eu te encarrego da direção de minha família. E eu lhe disse um dia: fazes muito mal. O homem que está em seu juízo perfeito não deve abdicar de seus direitos a favor de homem algum. É que tu és um sacerdote, disse ele, e aos ungidos do Senhor pertence a direção espiritual da família. E para que estás no mundo? Repliquei eu. Por acaso não é bastante um pai para guiar os seus filhos e um marido para aconselhar sua mulher? Que confessor a mulher pode ter melhor que seu esposo? Quem compreenderá as crianças melhor que seu pai? Que pensas que é um sacerdote? É um homem como os outros e crê. Não os associeis à tua família, pois o sacerdote é um galho seco, e se o enxertares em uma árvore saudável, absorverá sua seiva. A mulher pálida olhou para mim fixamente, depois olhou para seu esposo e sua fronte corou, e continuei dizendo: serei mestre de teus filhos, mas sem viver nesta casa. Minha permanência em tua morada como chefe da família não me convém. Não quero a chefia, porque não quero afetos que não me pertencem. Como simples preceptor de teus filhos, minha estadia aqui se parece muito à servidão. E eu não vim ao mundo para servir aos ricos, e sim para servir aos pobres. Deixa-me livre como as pombas do céu, deixa-me correr pela terra buscando os infortunados, pois para eles pedi a Deus para ser sacerdote. És um desventurado, disse o magnata em tom furioso. Sou um homem que não quer prazeres que lhes são vedados. Aqui eu viveria exclusivamente para mim, e o verdadeiro sacerdote deve ver para os outros. Naquela mesma noite, abandonei o palácio e, ao cruzar uma de suas galerias, a mulher pálida saiu em meu encontro chorando silenciosamente e disse: Padre Germano, não nos abandones sem ouvir minha confissão. Confessa-te com teu esposo, Senhor. Ele não me entende. Conta então tuas aflições a teus filhos. Pobres anjos, são tão pequenos. Pois conta-as a Deus, Senhora, e ama a Deus sobre todas as coisas, e prestai-lhe culto, cumprindo fielmente teus deveres como mãe e como esposa. A pobre jovem sufocou um gemido e senti dó, porque é uma alma muito doente. A infeliz vive sozinha, seu esposo não a compreende nem a ama, e fugi dela porque sei que tem sede de amor e de felicidade, e não é conveniente que aqueles que têm fome de carinho se relacionem e tenham contato com aqueles que estão sedentos e famintos de ternura.
Quando me encontrei na rua, seguido de meu fiel sultão, respirei livremente. Estava em meu centro, no seio da pobreza, ou melhor, da miséria, pois meu protetor, em vingança por minha rebelião, como ele dizia, disse-me: bem, partireis, mas sem levar dinheiro algum. Os rebeldes não são dignos do pão de cada dia. Muitos são os seres que não têm mais patrimônio que a providência, e esta, deveis saber, não desampara nenhum filho seu. Saí gozoso de um lugar onde me prendiam triplos laços, e tranquilo e sereno dirigi-me ao campo para falar com Deus. A lua me acompanhava. Eu me reclinei em uma pequena colina e mergulhei em meus pensamentos. Longo tempo estive meditando e, como minha consciência me dizia, fizeste bem, um sonho benéfico fechou minhas pálpebras. E quando acordei, a pálida luz do alvorecer tingia o horizonte de cor-de-rosa, e antes de coordenar minhas ideias, pareceu-me ouvir gemidos abafados. Levantei-me e, ao notar que um grupo de amigos e aldeãos ouviam atentamente os gritos que uma mulher soltava em uma cabana, precipitei-me e vi o quadro impressionante. Uma jovem mulher, andrajosa, com o selo da morte no rosto, estava penosamente dando à luz. Uma idosa estava sentada a seus pés. Peguei a mão da mendiga nas minhas e ela, ao me ver, ficou espantada. Eu a olhei com profunda pena, porque recordei minha mãe, a quem nunca havia visto, e pensei: quem sabe se eu também entrei no mundo sob tão tristes auspícios. Um grito feriu meus ouvidos. Um menino chorou lamentando, sem dúvida ter nascido. A idosa o enrolou em seus farrapos e a mãe olhou para mim com esse olhar profundo dos moribundos, na qual se lê toda uma história. Depois de alguns momentos, articulou trabalhosamente esta palavra: Pai, Pai serei para teu filho, disse eu. Morre tranquila, pois o verdadeiro sacerdote é o Pai dos desventurados. Como te chamas? Madalena. Tens o nome de uma pecadora. Que teu arrependimento seja sincero, como o da mulher que adorou Jesus. Pegando o menino, apoiei-o em meu peito e o semblante da moribunda se iluminou com um sorriso divino. Crês em Deus? Perguntei-lhe. Ele te enviou, respondeu ela. E, envolvendo-me com um amorosíssimo olhar, estendeu sua mão direita para seu filho, como se quisesse abençoá-lo, e expirou. Nunca esquecerei o último olhar daquela mulher. Saí da cabana e as mulheres me cercaram, pegando a criança, pois todas o queriam criar. Eu notei um homem jovem que nada dizia, mas lágrimas escorriam silenciosamente por suas queimadas faces. Tens família? Perguntei-lhe. Sim, Senhor, tenho minha esposa e 2 filhos. Queres, por enquanto, ter mais um filho, que eu, passada a lactação, recolherei? Bendito seja, Senhor. Esse era meu desejo. Minha mulher, fazendo o bem, é feliz.
e 2 horas depois deixei o recém-nascido nos braços de sua nova família. Quando vi que aquele inocente estava amparado, que seres carinhosos disputavam para acariciá-lo, senti uma emoção agradabilíssima. Fiquei tão feliz, apesar de não possuir nem um tostão, que pensei comigo: obrigado, Senhor. A vida do sacerdote não é triste enquanto pode praticar a caridade. Como o tempo passa. Já tenho 30 anos. Quantas peripécias em 5 invernos. De quantas calamidades fui vítima e quantas dores sofri na expiação. Mas minhas penas se acalmam quando contemplo meu pequeno André, pobre criança. Quando lhe falo de sua mãe, chora, e sultão, quando vê chorar, distrai-o com suas carícias. Como as crianças e os cães se entendem bem. Hoje estou muito comovido. O magnata que queria me confiar a educação de seus filhos morreu, deixando-me como tutor e curador de seus filhos, encarregando-me principalmente de velar por sua jovem esposa. E como o melhor modo de os homens velarem pelas mulheres é não se relacionando com elas, nunca falei a sós com ela. Ainda mais sabendo que devia a ela o fato de ter voltado à minha pátria. Ela falou com o rei, lançou mão de prestigiosos relacionamentos e conseguiu que seu próprio esposo respondesse com sua pessoa à minha lealdade. A tantos favores eu devia corresponder, me afastando o máximo possível dela, nunca permitindo que nos víssemos a sós, sempre acompanhados de seus filhos. Pobre alma, como viveu sozinha. Ontem me chamou e, como o coração nunca engana, não tomei a precaução de que nossa conferência tivesse alguma testemunha, pois ao condenado à morte se concede tudo o que deseja no último dia de sua vida. Por isso concedi àquela mártir falar a sós comigo. Quando me viu, sorriu tristemente e disse com voz fraca: Padre Germano, estou partindo. Eu sei, vou sem ter vivido. Estás enganada. Todo aquele que cumpre seu dever vive, e tu o cumpriste como mãe e como esposa. Não, padre, não. Guarda um segredo, e é necessário que conte a ti. Fala, e eu te escuto. Eu amei um homem mais que a minha vida e o amo ainda. E esse homem não é o pai de meus filhos. E esse amor foi correspondido? Não, manteve-se encerrado em meu peito como a pérola na concha. Melhor para ti, o amor que não ultrapassa os limites do silêncio, como é um sacrifício, purifica ao espírito. E acreditas que não fui culpada? Culpado é todo aquele que busca fora de seu lar o belo ideal de sua alma. Então, Deus não me perdoará? Deixarias de perdoar teus filhos? Obrigada, Padre Germano. E a doente olhou para mim com um desses olhares que encerram um poema de amor. Se compreendes que estás partindo, disse eu gravemente, que encargos tens que me fazer? Que sejas um pai para meus filhos, pobrezinhos,
como ficam sozinhos, e também gostaria que, e sua fronte pálida courou, fechou os olhos e exalou um gemido. Que queres? Fala! Já não pertences a este mundo. Teu espírito se desenlaça de seu envoltório. Tua expiação felizmente está cumprida. Gostaria, disse a doente, que dissesses a esse homem quanto o amei, para que por gratidão, pelo menos, rogue por mim. Aproximai-te, e eu te direi o nome em seu ouvido. Olhei-a fixamente, com um desses olhares que são uma verdadeira revelação, e disse em tom compassivo: não é necessário que o pronuncies, pois há 6 anos ouvi escrito em teus olhos. Por isso abandonei teu palácio, por isso me afastei de ti, para que pelo menos, se pecasses em pensamento, não pecasses em obra. Mas, como o cumprimento de meu dever não me obriga a ser ingrato, agradeci teu carinho e me alegro que deixes teu envoltório, porque assim deixarás de padecer. Ama-me em espírito, ajuda-me com teu amor a suportar as misérias e as provas da vida. E agora, adeus, até logo. Vou chamar teus filhos, porque teus últimos olhares devem ser exclusivamente para eles. A moribunda se levantou com uma força fictícia. Estendeu-me sua mão gelada, que por um segundo descansou entre as minhas. Chamei seus filhos, e meia hora depois, 4 órfãos me abraçavam chorando. E eu também chorei, pois ficava órfão como eles. Agora estou voltando do cemitério e tenho vontade de chorar muito, pois me impressionou muito a vista de seu corpo. Naquela cabeça inerte, ontem fervilhavam as ideias, ontem havia um pensamento, e esse pensamento estava fixo em mim. Não é a mulher de meus sonhos, a mulher de meus sonhos que não encontrei ainda, é uma menina pálida, cuja fronte está coroada de cachos negros. Mas a alma agradece o afeto que inspira outro ser, e sempre agradeci profundamente o amor desse espírito. Porque eu agradecia, fugi de seu lado, pois não existem seduções diante do cumprimento sagrado de um dever. Inspira-me, Senhor. Dá-me força de vontade para seguir pela senda da virtude. Não quero cair nas tentações da vida. Não quero ceder ao influxo de nenhuma paixão. Não quero ser um escravo. Quero, pelo contrário, que as paixões obedeçam à minha vontade. O sacerdote de minha religião não pode viver para si. Tem que viver para os outros, tem que ser instrumento da caridade. Há muitos falsos sacerdotes, há muitos ministros de Deus que profanam seu credo religioso, e eu não o quero profanar, quero praticar dignamente meu verdadeiro sacerdócio.